Feitas condições. Eu estou um pouco gripado, um pouco não, bem gripado, mas pronto, eu vou tentar o máximo para que possamos comunicar aqui sem problemas. Ah, então, como dizia, vamos primeiro passar por uma ferramenta que devemos ter demonstrado na aula passada, não o fizemos. É importante. Portanto, existem várias, mas eu aqui eu vou usar este aqui, a ferramenta escolar. Portanto, a ferramenta escolar se pode então aceder digitando esse endereço. Ah, Se digitar o endereço www.libraryescolarc, aliás, ponto escolarc.com, ele vos leva a esta ferramenta que está aqui na minha tela. Penso que todos estão a ver. E é uma ferramenta simples de usar. Ainda está em construção. E eu participei, inclusive, como um dos cobaias para ver a eficácia da mesma. E é uma ferramenta que tem uma versão gratuita que permite então avaliar de uma só vez até três documentos para poder então extrair as informações que são depois listadas desta forma. Então ele faz aqui um sumário, portanto, um briefing daquele texto, portanto, os principais achados ou resultados, quais são os objetivos, era daquele estudo, qual foi a metodologia utilizada lá, quais são os resultados, as conclusões e os conceitos que foram utilizados ali. Ainda pode fazer várias outras análises de qualidade, portanto, a comparação com outros estudos da mesma linha, as limitações que aquele estudo teve, inclusive indicando a futuros trabalhos. No outro dia que falávamos de lacunas, é aqui onde nós percebemos que o que é que ainda é preciso ser feito em uma determinada área científica. Portanto, normalmente os artigos costumam trazer isso aqui, ali na zona das recomendações, limitações dos estudos, tudo mais. Então é importante, se eu estou à busca de um tema, não consigo me identificar com um tema, posso ir lendo artigos que esses mesmos artigos vão me sinalizando o que é que são as lacunas atuais que precisam ser supridas por outros estudos. Então, a partir disso aí, também posso então provavelmente me identificar com uma das áreas que está sendo proposta ali como sendo uma área de futuros estudos e a partir daí então desenvolver a minha pesquisa. Então, essas ferramentas auxiliam nisso. Portanto, há várias ferramentas, nós vamos usar esta aqui, ok? Mas podem, provavelmente alguns já conhecem outras. Aliás, há a famosa ferramenta ChatGPT que muitos conhecem, eu não vou por esta, eu prefiro usar esta aqui. Esta aqui foi criada mesmo para a área ambiente científico mesmo. Não estou a querer dizer que o ChatGPT não faz isso, faz também. Mas pronto, esta aqui é uma ferramenta muito, mas muito importante para nós. É só um instante, vou te dar uma. Sim, desculpa, eu estava aqui a entrar uma chamada do nosso diretor científico da ECA. Pronto. Mas pronto, dizia. Existem uma infinidade de ferramentas. Eu recomendo esta aqui, apesar dela não ser aberta quanto o chat GPT, o que que é. E esta aqui, então, na versão free, tem que criar uma conta, de qualquer forma, mesmo sendo versão free, tem que criar uma conta. E com essa conta, então, consegue, pelo menos, trabalhar com dois, três artigos.
no máximo. A cada vez que tu entrares aqui, vai permitir isso. Acho que cada dia que entras, podes fazer isso. E se quiser o uso de, de ferramentas mais avançadas, então tem que fazer uma subscrição e ela custa US$ 4 por mês. Eu já tive a versão com todas as ferramentas, mas pronto, como não tenho estado a usar, desativei para não estar a gastar dinheiro mensalmente sem uso nenhum. Então são US$ 4 mensais que pagas no cartão de crédito. Se estiver em um momento de muita intensidade de investigação, que precisa de ler muitos artigos para encontrar ali alguma direção, e principalmente se está a fazer uma revisão sistemática, aí eu recomendo usar essas ferramentas. Ok? O importante é que depois deve citar que você usa uma ferramenta para auxiliar a sua investigação. Portanto, não podemos deixar de usar as ferramentas de inteligência artificial, mas devemos usar de forma ética. Portanto, aqui sempre apela-se ao uso ético dessas ferramentas. Uma das formas de uso ético é informar lá na sua metodologia de que para este e aquele fim eu recorria a esta e aquela aplicação de inteligência artificial para me auxiliar. Então, não esconda isso do seu trabalho, porque aí estaria então a usar as ferramentas não da forma adequada. Então, é isso que eu queria mostrar nesse primeiro momento. O que vamos fazer agora, eu vou entrar aqui com a minha conta, só para fazer uma demonstração simples, mas muito simples mesmo. Vou entrar com a minha conta do Google, é mais fácil. Então, já fiz o login. Eu hoje entrei só para fazer um exemplo. Então, só me sobram duas importações. Portanto, eu posso importar. O que é que significa isso? Ele vai ler para mim o documento, depois vai sumarizar nesses tópicos que estão aqui. Este é um exemplo que ele coloca aqui, ok? De um texto qualquer que usa como exemplo, cujo título é este aqui, os autores são esses aqui. Então, se eu pegar um texto meu, da minha área, que estou a ler nesse momento, então vou importar para cá e ele vai fazer exatamente este sumário que está aqui. Como é que isso funciona? E tu podes importar um lote de documentos. Infelizmente, nesta versão, que é free, só me restam duas importações ali. Se estivesse na versão premium, que é aquela que paga, que posso fazer o upgrade por aqui, bom, são US$ 5, já subiu um pouco. Então, são US$ 5 mensais que eu devo pagar para ter todas as funcionalidades, ok? E aí não há limitações. Na versão free, que é o plano este que estou agora, eu posso colocar até 3 documentos no máximo e ele vai poder então fazer-me esta a verificação. E isto acontece, quer dizer, diariamente, portanto, é o uso diário, nesse caso. Em cada dia posso fazer até 3. Então, se eu não quero gastar dinheiro, vou fazer de forma paulatina. Se eu tenho muitos textos a ler, três documentos a cada dia, no final de uma semana, posso ter aí uma dezena de documentos já com os resumos traídos. Mas vamos demonstrar como é que funciona. Então, como dizer, nós podemos adicionar Add your pepper, portanto, aqui você vai clicar, então vai fazer um drop a file aqui. O que é isso? É só arrastar e soltar aqui. Eu tenho, vamos lá, vamos dizer, na minha pasta, eu vou procurar alguns documentos aqui, quaisquer, nesse momento, é só para exemplificar, porque não tem nenhuma. Vamos lá, são documentos diversos que estão aqui, nem sei o que é. Então, como ali só tem duas. Se eu tenho possibilidade de arrastar dois ficheiros, posso arrastar os dois ao mesmo tempo. Se quiser, posso arrastar um, aí depois arrastar o outro. Vou arrastar os dois documentos ao mesmo tempo, onde perceber depois o que acontece. Mas antes disso, eu tenho que estar aqui, sim. Então, estando aqui, ok. Então, se eu quero analisar esses dois textos, vou selecionar os dois, arrasto e solto aqui.
Ok? Nesse momento ele está a fazer a importação e a verificação e a extrair as informações que depois vão estar nessas secções que estão aqui. O que é isto? Aquele documento tem aquelas secções todas que nós conhecemos, introdução, estão lá dentro da introdução os objetivos, a metodologia, ele vai extrair, vai me trazer aqui de uma forma resumida. Vejam que o título do primeiro documento é este aqui, e eu coloquei dois documentos aqui. Então, ele me extraiu. O primeiro documento era sobre Electronic Official in Scientific Communication Outreach. Portanto, autor está aqui, o ano de publicação está ali. Depois aqui coloca um resumo, um overview sobre este documento. Então, posso perceber daqui o que é que são, o que é de que trata este documento. Sem ter lido todo o documento, já consigo, a partir daqui, extrair essa informação. Posso ir direto aqui, se eu clico aqui, ele me mostra os dois principais achados que estão descritos naquele documento, ok? Estão ali, ok? Ele já traz isto, ok? Ele leu, portanto, aquele texto e foi percebendo quais são os achados principais daquele texto. E extraiu, nesse caso, ele traz dois principais resultados e achados e coloca aqui. O mesmo ele foi e encontrou o objetivo principal daquele estudo e me traz aqui, assim como a metodologia que foi usada ali. Aqui são todos os resultados que são apresentados lá, mas no outro caso, os principais achados devem, em princípio, ser algo novo que está a acontecer aqui. E as conclusões também, e os principais conceitos que são tratados nesse documento. Então, tem um documento sobre ah, comunicação científica, worldwide, aqui é a questão da internet, aqui vimos que é eletrônico, qualquer coisa. Ah, não, no mundo é isso. Isso é sobre o que? Deixa eu ver aqui. Yeah, é alguma coisa aqui, porque estou a ver um termo aqui que não tem muito que ver com isso, mas ok. Aqui alguns conceitos que são tratados lá, e se você quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada, pode fazer uma pergunta aqui e ele vai então tentar verificar no texto e te trazer essas respostas aqui. Ah, E aqui há outros aspectos que pode verificar diretamente lá no próprio. Portanto, aqui é uma conexão entre o que está aqui com o que está naquele texto original. Tanto que nós vimos, se quiser explorar um pouquinho mais, se você clicar aqui, ele vai trazer mais detalhes sobre. Portanto, se eu fizer isto, portanto, vai lá para o texto e traz mais ou menos detalhes sobre aquele tópico que está ali. Assim. Então, é isto. Portanto, aqui não há muita coisa a falar, é só para mostrar a facilidade que nós temos hoje em dia de fazer leituras de textos com auxílio da inteligência artificial. Portanto, como eu disse, esta informação depois pode ser exportada, por aqui pode ser exportada. Como eu fiz aqui, como é que se diz, captura de dois textos. Lembra que eu coloquei dois textos aqui. Este aqui é o segundo texto. Não, esse aqui é o texto original. Onde está o segundo texto? Deixa eu ver. Ah, deveria. Nessa versão, não sei como é que ele faz isso, porque na outra versão ele me traz, na versão paga, né, que eu sempre utilizei, ele me traz uma pasta onde eu posso ir buscar o texto que eu quiser aqui. Nunca usei nessa versão, por isso que estou aqui perdido também. Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer agora é que depois de fazer essa extração a partir da ferramenta, você pode exportar o resultado. Ele vai exportar em vários formatos. Eu gosto de exportar neste formato do Excel. Quando são muitos textos, ele cria uma tabela. Ok? Se podemos ver aqui, cria uma tabela e pode fazer um comparativo. Vejam que aqui temos o texto um. Sim, falta o outro texto aqui. Como estamos numa versão limitada, acredito que ele não me traz todos.
Se eu estivesse na outra versão, ele traria, este é o primeiro texto, é aquele que estamos a analisar ali, depois traria o outro texto, cá, então eu poderia comparar quais são os aspectos que eu quero extrair de cada texto. No caso de revisão sistemática, normalmente nós fazemos isto, então colocamos essas colunas, depois os itens em cada uma da coluna, das colunas, e aqui nós podemos perceber de que ah, alguma coisa está a faltar aqui, não trouxe. Os findings devem estar aqui. Não está, mas colocou highlights, objectives, maths, results e pronto. Aqui, sim, é estranho que devia trazer aqui o que colocou-me para mim aqui neste ponto. Isto aqui não está lá. De qualquer forma, não sei se conseguiram captar isto, o que é esta ferramenta, o que é que ela nos permite fazer. Não vamos entrar nos detalhes, era mesmo para apresentar uma ferramenta de inteligência artificial que possa auxiliar no processo de investigação. Então, algum comentário queiram fazer, por favor, observações e se vocês conhecem outras ferramentas que queiram partilhar aqui, tirando aquele que todo mundo conhece. Boa tarde, professor. Aqui é o Sérgio. Sim, sim, por favor. Uhum, Sim, eu só queria fazer um pequeno comentário, uhum, professor, relativamente à questão da inteligência artificial, a que uhum, nos é chamada para, no meio deste trabalho, na qual o professor faz referência de questões éticas. uhum. E nós estaríamos diante de um desafio, porque nem todos provavelmente podem não seguir a parte ética, porque muitas das Uhum. vezes recorrem a caminhos aparentemente fáceis e não Sim. querem dizer que com isso obtiveram. Então, eu queria Sim, talvez ouvir o comentário do professor relativamente àquilo que são os desafios que nos esperam a partir da inteligência artificial, sim. porque antes, no início, era muito propalado do lado negativo, mas eu vejo que não é só do lado negativo, mas assim Negativo. como do lado positivo. Sim, exato. Mas no meio disso também somos chamados já a componente ética. Então, queria só ouvir um pequeno comentário do professor. Tá bem, tá bem. Vamos ouvir o Fernando antes, depois vou comentar. Boa tarde, professor, e aos colegas. Uhum. Sim. Para mim, é mesmo comentar esses aspectos éticos, Uhum. mas é mesmo para saber do professor se, por exemplo, para antiplágio já tem ferramentas e Uhum. para detectar esses trabalhos que saem da inteligência artificial, Uhum. se temos algum instrumento, Uhum. já que todo mundo está nesta correria de usar a inteligência artificial. Ok. E também o professor perguntou a nós se temos outras ferramentas, se tivermos, para partilharmos para além desta. Uhum. Obrigado. Tá. Sim, então, sim, obrigado, Fernando e o Sérgio. Não sei se algum outro colega quer comentar, por favor. Depois faremos um comentário geral, acima das observações. Tudo bem. Então, sim, por acaso hoje estive na conferência da OEM, está a decorrer desde dia 16, terça-feira, e termina amanhã. Eu sou autor de umas duas comunicações que aconteceram hoje. Uma tem a ver com repositórios de informação científica e a outra tem a ver com plágio, portanto, a última parte que foi aqui levantada. E nós acabamos de introduzir de forma oficial, já com o regulamento e tudo, a ferramenta de verificação de similaridade ou de plágio, depende de como nós queremos chamar isto, que é Turnitin. Então, sim, e lá uma das perguntas que saiu da audiência é esta mesmo. Será que existem ferramentas hoje capazes de detectar a inteligência artificial generativa, que é mais
propalada nos últimos tempos, né? Aquela que está-nos a criar desassossego, tá, nos tira sono mesmo. Na academia, em todos os setores também da atividade, tira-nos sono. Bom, e aqui a questão ética, como é que nós fazemos isso? Bom, em termos de detecção mesmo, ferramentas que possam detectar a 100% com confiabilidade a inteligência artificial generativa, ainda não temos. Ok? Todas tentam fazer alguma coisa, mas as próprias companhias que produzem essas ferramentas, elas mesmas dizem que não garantem que realmente a ferramenta é capaz de detectar a 100% com confiabilidade requerida textos gerados por inteligência artificial generativa. Então, ainda que tragam ali uma função, as empresas também colocam ali uma ressalva de que elas não se comprometem com o resultado que aquela função vai gerar, porque pode não ser realmente confiável, ok? Pode haver muitas falhas naquilo que as ferramentas vão dizer se foi ou não foi produzido a partir da inteligência artificial. Para dizer o seguinte, sim, aqui nos sobra a questão moral, ética. Feliz ou infelizmente, não temos outro caminho, porque não temos volta. A inteligência artificial generativa está aí e veio para ficar. Então, nós é que temos que nos adaptar a isto, enquanto acadêmicos, enquanto utilizadores comuns, todos nós somos chamados, então, ao uso ético. Na academia, principalmente, é este lado de que, pronto, sempre nós tivemos que citar os autores, né, dos textos que nós lemos, porque não há diferença nenhuma aqui. Estamos a dizer de que a autoria de algum texto pertence a uma máquina. Então, devemos dar crédito àquela máquina que gerou aquela informação. Simplesmente é somente isso. Então, e se nós, enquanto acadêmicos, conseguirmos, então, fazer o uso ético, não haverão perigos, mas são reduzidos os perigos porque são reduzidos, porque pelo menos as pessoas que forem a ler o seu trabalho, enquanto trabalho de investigação, que produz algum resultado, vão sempre ter esta noção de que sim, nem tudo aqui veio daquilo que são as inferências e todo o cuidado que o humano tem para chegar àquele resultado, mas alguma máquina fez então isto e nos trouxe. Então, o meu comentário não vai fugir muito do que já havia dito antes. Aqui na África do Sul, algumas universidades que utilizam o Turnitin, tem o Authenticate também, são as duas ferramentas mais usadas, que em algum momento se disseram como tendo alguma funcionalidade que faz a verificação de texto produzido por inteligência artificial generativa. Mas essas ferramentas também vieram ao público dizendo que, pronto, são funcionalidades ainda em desenvolvimento, ainda não são confiáveis, então, ainda que estejam lá, estão no processo, então, da maturação. Portanto, é um processo normal, toda tecnologia, quando chega, sempre chega e nós vamos ter que nos adaptar a essa tecnologia e ela também leva o seu tempo a atingir a maturidade. Então, nesse momento, a inteligência artificial, como conhecida, principalmente agora que existem várias frentes, desenvolvimentos que já não são tão controlados quanto as primeiras, porque as primeiras havia um certo controle, mas o que se diz hoje é que muitas das plataformas que saem, muitas delas ainda estão num processo muito embrionário de desenvolvimento, então, e podem realmente estar a trazer mais, mais desconfiança aquilo que a inteligência artificial pode nos trazer de benefícios, porque elas são colocadas no mercado antes de atingir a maturidade dos processos. Mas antes, por exemplo, todos os modelos eram primeiro testados
e somente depois de alguma validação é que eram colocados no mercado. Hoje aparecem alguns que não são, não seguem esse caminho. Mas é próprio da tecnologia, então temos que ir então percebendo como é que nós podemos lidar com isso. Então, o meu comentário é esse, é muito genérico. E o que nós temos estado a fazer aqui na Universidade, Eduardo Mondlane, é este apelo. Não podemos simplesmente nos esquivarmos disto, porque não temos como fazer isso. Agora, o que temos que fazer é, a gente chama mesmo de evangelização. Evangelizar a academia como um todo, tanto do lado dos docentes, investigadores, assim como do lado dos estudantes. Porque nos dois lados há aqui um problema muito grande, um gap aqui de literacia de tecnologia que precisa ser, então, suprida. Se nós suprirmos isto, então tudo o resto é só fazer o controle de como é que nós usamos. Então, há uma questão primeira que as pessoas ainda nem sabem usar muito bem essas ferramentas. A outra é que como é que vamos usar e como é que nós realmente trazemos o lado benéfico da coisa para a academia. E este aqui, por exemplo, que estou a mostrar aqui, é um lado benéfico. Agora, é errado eu fazer tudo isto aqui, depois no final, simplesmente pegar esses textos e escrever o meu trabalho e não citar de que eu precisei de usar essa ferramenta para isto. Aí não é correto. E quando eu estive nas sessões da apresentação dessa ferramenta pelos desenvolvedores, várias perguntas também nós fomos lançando. Uma das questões chave é que, pronto, apesar de ele ter feito, portanto, este apanhado todo que está aqui, sim, eu posso. Facilitou-me a encontrar exatamente os trechos que me indicam quais são os principais achados. Então, ao ler esse texto, eu posso depois trabalhar esse texto já com as minhas palavras, minhas ideias e fazer a minha crítica em cima disto. Aí, então, não há problemas. Mas mesmo assim, depois tenho que dizer de que usei esta ferramenta. Ok? O mais importante é que eu não devo copiar esse texto aqui e colar no meu trabalho do jeito que está. O texto do fulano, Campbell, diz que teve dois principais achados que são estes. Copiar, colar lá. Não, aí está errado. Estou a fazer um plágio da ferramenta escolar-se, que é ela que escreveu. Escreveu citando o outro, inclusive. Então, tenho que encontrar uma forma de trabalhar esta informação para que eu seja realmente a pessoa que está a escrever, não a máquina a escrever. A máquina me facilitou chegar a esta informação, assim, mas é possível eu, depois de perceber tudo isso aqui, e trazer, então, com as minhas palavras e colocar lá. Então, e quando nós formos a examinar um pouquinho mais sobre essa questão de plágio, esse é o grande ponto, né? É aí onde vamos perceber de que, das vezes, até fazemos plágio sem nos dar conta, né? Aquele é, plágio que é feita de forma involuntária. Seria um caso esse, se eu copiar, se colocar, segundo fulano de tal, eh, muitos escrevem assim, acho que quase todos nós aqui, quando fizemos a licenciatura, fazíamos isto. Segundo Antônio, blá, 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 segundo João, blá, 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 segundo Alberto, blá, blá, blá. No final, tudo isso aí é plágio, ainda que você tenha citado o autor, porque você não trouxe aí a sua posição crítica. Se só escrever dessa maneira, você está fazendo a dita plágio literal, né? O dito plágio literal, né? Porque, então, e o outro plágio é aquele que nós pegamos este texto que está aqui, por exemplo, e começamos a botão direito, né? E procurar o sinônimo e substituir. Também é plágio, inteligente, mas é um plágio. Apenas se fosse trocar as palavras, mas está exatamente na mesma construção. Então, o que estou a dizer é que sempre que nós estivermos a ler qualquer que seja, mesmo na leitura normal, sem o uso da inteligência artificial, nós devemos sempre trazer aqueles aspectos que encontramos lá com as nossas palavras e, para além disso, colocarmos lá o nosso posicionamento crítico sobre. Aí sim já não está no plágio. Portanto, e depois citar mesmo assim. Ok? Não vai usar as palavras do autor,
não vai fazer aquela paráfrase, aquela de sinônimos, mudar palavras para outro sinônimo, vai reconstruir aquele parágrafo e vai colocar lá a sua opinião, crítica ou tudo mais. Aí sim você está a fazer o uso correto da bibliografia. É o mesmo que acontece aqui, e depois citar. Então, não sei se consigo, pelo menos, comentar o que é isso do uso ético. O que está a dizer é que nós não temos outra alternativa aqui. Nós temos que apelar para que os outros também sejam éticos, enquanto acadêmicos, docentes, com alguma experiência. Como é que nós fazemos com que os demais também, quando estão diante das ferramentas, e devem usar, mas usar de forma correta e sempre que estiveram a usar, então, indicar a autoria, de quem é a autoria do que eu estou a fazer aqui. É minha? É de um autor humano ou é de um autor máquina? No fundo é isso. Existem os autores humanos que nós citamos. Desta vez vamos passar a citar autores máquinas, simplesmente. Não sei se estamos juntos. Estamos, professor. Yeah. Estamos, professor, estamos. Ok. Tudo bem. Então, era mesmo uma pequena viagem no mundo atual. Vamos voltar então para o nosso contexto aqui. Então, a ideia, depois que apresentei aquela ferramenta, é passarmos para o tópico da última sessão, e que vou começar daqui, dessa parte de baixo, e isto está dentro do slide. Então, ah, em algum momento, os colegas vão ter, então, esta necessidade de produzir um artigo, depois procurar uma revista para publicar. Como é que nós selecionamos revistas? Alguém já publicou aqui? Qual foi a experiência? Posso ter algumas experiências, se é que existe. Eu sei de que existem, mas pronto, não vou nomear ninguém. Estejam à vontade de falar das vossas experiências quando tiverem que fazer uma primeira publicação. Como é que foi? Como é que chegaram à revista em que publicaram? Ninguém quer partilhar a sua experiência? Tá bem. Bom, eu vou partilhar a minha, então. Lá nos anos 2000, acho eu, foi a primeira vez que eu publiquei. Acho que foi 2000 mesmo, 2000, 2003, por aí, ou 2004. Ah, a minha experiência de publicação, quando terminei o mestrado, na verdade, quando depois fiz a minha primeira publicação em revista científica. Ah, a escolha não foi tanto minha, foi da minha orientadora, minha supervisora na altura. Então, quando nós temos exatamente as bengalas, né? Como se diz sempre na ciência, usei os ombros de gigante para enxergar longe. Conhece essa frase? Ela é muito famosa na academia. Então, nós sempre vamos fazer isto. Então, quando nós não temos ainda essa experiência, nós buscamos apoio naqueles que têm experiência para nos orientar. Então, no caso dos que vão seguir este caminho da ciência, sempre esta é a recomendação. Na licenciatura, você sempre, quando termina escrevendo uma. Não, nem sempre, né? Mas em Moçambique ainda é comum isto. Termina escrevendo uma monografia com um supervisor. Então, é com este supervisor que normalmente também começa a publicação. As revistas científicas, ela tem requisitos para alguém colocar lá uma proposta de publicação. Normalmente, as revistas exigem que os autores tenham um certo nível acadêmico para submeterem propostas para publicação. Aquelas revistas que são rigorosas em termos de processo editorial, logicamente. Aquelas que não são, provavelmente vão aceitar qualquer coisa que vá para lá. Mas toda revista que segue o processo editorial de forma rigorosa, um dos primeiros requisitos para você ser um autor e submeter um artigo, uma proposta para publicar lá como artigo, é ter um nível de doutoramento, se você vai escrever sozinho. Portanto, é autor único, não tens colaboradores, não tens coautores, então, no mínimo, vão lhe exigir
que tenha o nível de doutoramento. E como para até chegar a esse nível, você vai passar por muitos anos da academia, é melhor não esperar até ter o nível. Você pode começar a publicar um pouco antes, mas para isso você vai ter que usar os ombros do gigante para enxergar longe. E quem são os ombros do gigante? São os seus tutores, normalmente, que têm sido docentes com nível de doutoramento. No nosso contexto, não é comum nós termos todos os tutores disponíveis que tenham este nível de doutoramento. Ok? Então, aqui pode ser que, naquele caso, que você estava a fazer a sua graduação, o seu tutor também tinha licenciatura ou tinha mestrado. Bom, vai ser um pouco difícil de conseguir publicar, mas existem revistas que aceitam. Só que aqui são aquelas que têm menor prestígio em termos aqui de reconhecimento na academia. Então, aquelas que têm maior prestígio, aquelas que sempre aceitam que o autor ou tem um nível de doutoramento, ou pelo menos um deles lá deve ter, se os outros não têm. Então, aí recorremos exatamente aos nossos colegas que tenham esta visão. Eu, por isso eu estava a dizer, a experiência a primeira publicação sempre vem com tudo isto. Mas como é que eu vou publicar? Aonde eu vou publicar? Então, nós temos que pedir auxílio sempre aos nossos supervisores, que normalmente são pessoas que já com alguma experiência, já sabem como fazer para chegar lá. E quando você não tem este auxílio, imagine que você já chegou naquele nível em que realmente até pode publicar sozinho e você quer mesmo aventurar, como é que consegues identificar as revistas? Vou ser honesto, há pessoas ou há investigadores, até seniors que já publicaram, mas sempre foi assim de forma não muito, não, como é que eu vou dizer isto? Sem muita, quer dizer, eu não encontro a expressão correta para não estar aqui a usar expressões que não são bem para este fato, mas o ponto é que às vezes publicam apenas porque apareceu aquela revista e epá, eu vou submeter aqui mesmo e vai, ok? Sem primeiro analisar se é o veículo correto, vai atingir a comunidade correta ali, realmente vale a pena publicar. Não estará publicando uma revista não prestigiada ou predatória, que é o conceito que está aqui dentro. Ok. Então, são esses aspectos todos que nós aqui tentamos então, trazer para que vocês tenham este cuidado quando forem fazer a seleção. Eu vou usar slides antigos, que não mudei até agora, usei há algum tempo atrás, ah, e então vou usar os mesmos aqui hoje. Portanto, a ideia é que nós, em algum momento, vamos ter que fazer isto. Vamos ter que publicar e vamos ter que escolher onde publicar. E devemos ter cuidado para não publicar em revistas predatórias. Acho que esse conceito já foi lançado em alguma um outro módulo, mas também já comentamos aqui e vamos comentar ainda hoje. Depois, então vamos seguir essa estrutura. E como introdução, então, é o que já vinha falando aqui. Se não fizer a escolha certa de onde publicar, provavelmente você estará a perder a sua publicação. Por quê? Porque vai estar publicada numa revista que não é aquela que é lida pelos autores que têm interesse na sua pesquisa. Então, é importante escolher a revista correta, porque se você escolheu a revista correta, é porque é aquela que por detrás tem os leitores também direcionados para a sua pesquisa, ou seja, se está na publicação correta, vai aumentar esse número de autor, portanto, de leitores, desculpem. Portanto, será lido porque será alcançada. Portanto, ela vai alcançar exatamente a comunidade que deve alcançar. Se é lida a sua publicação, então você vai ter mais citações, vai aumentar as suas citações que trazem consigo, então, um poder simbólico aqui para o autor. O autor que publica e é citado é o mais prestigiado dentro da comunidade também, ok? Costumo brincar assim, na ciência não se ganha dinheiro. Então, se vocês estão aqui a fazer esse módulo aqui, a pensar que vão ganhar dinheiro com isso aqui, não vão ganhar dinheiro.
No máximo que vão poder ganhar aqui é um prestígio. Ah, é o professor Fernando, aquele que publica muito, aquele que já foi citado por tal e tal fulano, aquele estudo dele, muito interessante. É isso que você vai ganhar. Não vem com dinheiro. Mas pronto, pode vir com dinheiro muito mais tarde. Esse prestígio, às vezes, a gente chama de poder simbólico, é ele que depois traz aqueles convites. Ah, vamos convidar aquele autor que publicou aquele artigo nos anos tantos, que foi muito importante para isso, para aquilo. Então, é este poder simbólico que você tem ganho. E claro, que os convites muitas das vezes vêm com uma oferta de uma passagem aí para ir a uma conferência, um per diem aí para dormir no hotel de 5 estrelas. É isso que ganhamos, ok? Ganhamos o prestígio ou o poder simbólico. Não necessariamente valores financeiros, que elas podem vir, mas de uma outra forma, ok? Não necessariamente daquele pacote de eu ter ali aquele salário com 5 zeros ou um pouquinho mais. Então, é isso. Diminua o atraso na publicação, ou seja, se você escolheu a publicação certa, então não haverá muitos problemas de ida e volta para corrigir, para se adequar àquela revista. Então, a revista vai aceitar e vai poder, provavelmente num prazo regular, validar a sua publicação lá. Influencia, então, a avaliação de desempenho que dizia antes. Portanto, o poder simbólico que nós ganhamos é aquele que vem junto com a quantidade de documentos que nós publicamos e a qualidade dos mesmos. Ou seja, se eu publico e sou citado, então isso vai influenciar o meu desempenho dentro da academia com alguma facilidade e eu vou progredir nos níveis. Sabem, na academia, um docente, quando entra, é assistente estagiário. Para sair de assistente estagiário para assistente, é obrigatório que tenha publicado. Se não publicou, é capaz de ficar lá. Em algumas universidades, até se ele não publica, mais de 5 anos, ele é direcionado para a área técnica. Ou em Moçambique, não acontece isso. Você pode ficar 20, 30 anos sem publicar, continuar docente mesmo assim. Nos países que as regras são para serem cumpridas, docente que é docente, em princípio, deve publicar pelo menos um artigo a cada ano. Pelo menos um artigo a cada ano, porque isso é que vai trazer, então, também a qualidade naquilo que ele traz para partilhar aos seus estudantes. Então, a má escolha é o contrário da boa escolha. Portanto, você vai gastar o dinheiro. Por quê? Porque toda investigação significa um investimento. Então, se houve um investimento para fazer aquela investigação que chegou àquele resultado que você depois for publicar num lugar errado, e por estar num lugar errado, pode estar numa revista predatória. Se está numa revista predatória, logo ela deixa de ter o valor, ainda que tenha sido um grande projeto de investigação que tenha bom resultado, mas porque está numa revista predatória, pronto, perdeu todo o valor. Então, todo o valor investido ali foi então desperdiçado. O custo de reputação e empregabilidade. Portanto, investigadores que publicam em revistas predatórias, então, são realmente mal vistos na academia, portanto, vão perdendo a sua reputação. Não só o investigador, mas também aquela instituição em que ele está afiliado, ou seja, o pesquisador da UEM só publica em revistas predatórias. Pronto, você não sujou somente a si, mas sujou também ao nome UEM. Então, temos que ter muito cuidado nisso. Devemos sempre ter muito cuidado na escolha de onde publicamos. Portanto, e normalmente quando publicamos em revistas predatórias, depois, e quando é descoberto mais tarde, então é removido dos índices. Portanto, é o que aparece aqui. Pode ser removido dos índices. Se está me atrapalhar aqui. Então, há uma possibilidade de ser removido dos indexadores, porque você publicou em revista ah, predatória e foi descoberto mais tarde, ainda que tenha sido arquivado, depois vai ser removido, portanto, não vai ser arquivado e vai ser perdido aquele conhecimento. Como estive aqui a falar tanto de revistas predatórias, não sei se vocês têm este conceito. Alguém pode nos falar sobre o que são revistas predatórias? Eu vou deixar aqui o estrado aberto, mesmo para ouvir do vosso lado. Já tinham conhecimento disto? O que é que
Vocês acham que sejam? Por favor. Sim, Fernando, por favor. Sim, sim, professor. Eu não tenho a indicação, mas tenho mais ou menos a noção, vamos lá dizer assim, por exemplo, aqui em Moçambique, é como dizer quais as universidades que são universidades no verdadeiro sentido da palavra e quais aquelas também que são dumbanengues de certificados. Você está a usar expressões, oh, tem gente aqui, mas pronto. Não, é mesmo para, Sim, como se sim. diz, estamos na Na academia. academia podemos falar com franqueza, claro, sim. Exatamente. E de facto eu sempre tive esta preocupação, porque aqui em Moçambique aparecem algumas revistas ou algumas instituições que aceitam alguns papers. Uhum. Mas no final do dia é até que ponto essas instituições têm legitimidade científica para o fazer. Yeah. Ainda é Pois. esse comentário que queria fazer nesse aspecto. E gostaria o professor para esse aspecto de indexação, Hum. o que é que significa isso quando o investigador é retirado Uhum. nesse aspecto de indexação? Obrigado, professor. Tá, bem, depois comento. Sim, vamos para o colega Epafrodito. Boa tarde. Boa tarde. Bom, revistas predatórias, eu acabei percebendo ao longo do tempo que são são aqueles períodos acadêmicos ou aquelas revistas que cobram Uhum. algumas taxas, só Uhum. que cobram taxas elevadas para poderem publicar artigos. Uhum. Mas elas também não oferecem uma transparência sobre os métodos, alguns métodos que elas usam para fazer Uhum. este trabalho. Uhum. Agora, um dos aspectos negativos, um dos aspectos também é que ela não oferece a opção de revisão por pares. Uhum. Ok. Ou se oferece a revisão por pares é muito superficial. Uhum. Então, eles aceitam quase qualquer artigo, desde o Uhum. momento que a pessoa pague para poder publicar. Uhum. Então, é mais ou menos Yeah, ok. esta Ah, análise que eu sim. queria fazer disso. Acho que esses dois comentários são suficientes. Sim, então, pegando este último comentário, realmente as revistas predatórias, elas, portanto, algumas coisas já estão aqui nesses slides. Tem práticas, práticas antiéticas, essa é a expressão, não seguem com rigorosidade o processo editorial tradicional como nós conhecemos, que tem que o autor que escreveu, quer publicar, submeteu lá e depois aquela proposta, aquele manuscrito, ele é avaliado numa primeira instância pelo editor, só para ver se está enquadrado o objetivo, o escopo daquela revista, está enquadrado nas normas, aquelas que têm que ser seguidas para publicar lá. E depois se segue, pelo menos esta parte administrativa, então vai para a avaliação pelos pares. Aqui é onde realmente vai se aferir a qualidade e a rigorosidade científica que foi emprega ali pelo autor para produzir aquele artigo. Portanto, este é o ponto essencial. Seguir a revisão pelos pares, sendo ela a revisão aberta, sendo ela a revisão de pares cegas, mas é preciso estar claro de que aquela revista segue isso de forma rigorosa, não encurta espaço, que não faz benefícios para só conseguir angariar mais dinheiro, coisa do gênero. Então, o fato de cobrar não necessariamente leva a que seja predatório. Não, o fato de cobrar pode até cobrar e não ser predatório. Agora, quando é que nós percebemos de que ele cobra e é predatório? Muitas das vezes as predatórias, inclusive, cobram valores não muito altos, ok?
As revistas que cobram valores altos são revistas das editoras comerciais, aquelas com prestígio internacional, aquelas revistas de renome, eh, principalmente aquelas que em algum momento vão cobrar taxas exorbitantes. Então, as chamadas taxas aqui APCs, portanto, APCs, taxas de publicação de artigos, este é o primeiro sinal de que está diante de uma revista que pode, eu disse que pode ser, mas não, nem sempre é, e pode ter APC e não ser predatório. É predatória principalmente quando ele usa deste mecanismo aqui embaixo, ok? Principalmente. As revistas tradicionalmente não enviam convites. Tradicionalmente, uma revista não envia convites a autores. Ah, há de haver um e outro caso que se envia convite ao autor, mas não é para qualquer autor que se envia convite. As revistas que têm prestígio, quando enviam convites, normalmente é quando eles estão a abrir números especiais e querem pessoas também com um nível de conhecimento reconhecido pela academia que podem contribuir para aquele número especial e vão enviar convites para essas pessoas para, se estiverem disponíveis, então submeter. Agora, quando você começa a receber e-mails todos os dias, a gente chama de spamming, né? Aqueles e-mails que entram, que é comum hoje em dia. É porque você foi a uma conferência, fez uma apresentação de uma conferência, depois está na internet e eles viram isso na internet lá, o título da sua publicação, nem se for publicado. Aí começa a receber e-mails a dizer que não, nós vimos a sua publicação, a sua o seu Pepe que apresentou numa conferência tal, 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 tal. Poderias publicar conosco aqui, nós facilitamos, o nosso processo editorial é muito rápido, em 2 semanas, 3 semanas o seu texto vai estar disponível, paga normalmente 200, 300, US$ 400, o máximo que vão cobrar numa revista predatória são US$ 400 e ainda prometem um desconto se você submeter. Quando vem essa palavra desconto, esquece logo, é predatório. Nenhuma revista de prestígio vai dizer isso. Porque as revistas de prestígio não vão pedir favor para o autor, ainda que eles estejam numa situação de déficit de artigos para publicar, não fazem esse tipo de pedidos. Não fazem pedidos de favor a autores. Porque quando começa a fazer pedido de favor, é como se aquele que submeter logo vai ser publicado. E se isso acontecer, então, é porque eu não estou a seguir o processo editorial de forma rigorosa como deve ser seguido. Porque há algum favorecimento, pá, eu coloquei aquele anúncio, as pessoas aderiram ao meu anúncio, então vou aqui amainar o processo editorial para que a gente consiga publicar mais artigos. Esses, essas características assim são próprias de revistas predatórias, ok? Cobram, mas muitas vezes não é muito alto, mandam spams, quase todos os dias, diariamente, ok? Prometendo isso porque viram a sua publicação ou porque se tiver alguma coisa de interesse, publicar conosco. Nossa revista, até colocam lá, a nossa revista está indexada nisto, mas naquilo, e muitas das vezes é mentira, são métricas, portanto, o que está aqui embaixo, mostram métricas falsas, portanto, quando você clica naquelas métricas não acontece nada, então é só mesmo para chamar a atenção, para você cair na armadilha. E a gente chama mesmo de cair na armadilha. Normalmente, os autores júniores, que ainda não têm experiência, caem com alguma facilidade na armadilha. Principalmente se você é um estudante de pós-graduação, que hoje em dia alguns regulamentos exigem que para você defender um mestrado tem que ter publicado pelo menos um artigo ou para você defender um doutoramento tem que ter publicado 2 artigos. Você tem 2, 3 anos para terminar o seu doutoramento, então você tem a pressão aqui de publicar para poder defender. E quando recebe uma informação dessa que o seu artigo vai ser publicado em menos de 3 meses, claro que você vai cair naquela armadilha. E você publica lá, e quando você anexa no processo, e aqui na UEM a gente já faz isso, nós verificamos se aqueles artigos que você publicou realmente publicou em revistas com prestígio. Se notarmos que a publicação ela foi feita numa revista predatória, você não consegue defender, ainda que mostre que publicou, não pode defender, porque, como eu disse, você vai beliscar o seu nome enquanto autor e também o nome da instituição. Então, a instituição não pode se dar ao luxo de
permitir que um estudante que tenha defendido, que tenha publicado numa revista predatória, possa defender. Isso acontece muito com os estudantes, mas também acontece com os docentes. Docentes também, investigadores que não têm essa experiência de analisar as publicações, acabam publicando lá. Nós temos muitos exemplos aqui na UEM. Estou a falar de coisas concretas mesmo. Já fizemos, alguns anos atrás, uma varredura, uma amostra aí para vermos qual é o nível de publicação de autores da UEM que foi feita em revistas predatórias. E encontramos vários, mais vários. E alguns nomes são nomes de investigadores já com experiência, e nós ficamos até, mas como acontece com nossos colegas dessa maneira? Porque há esse desconhecimento todo de que existe isto. E são práticas hoje em dia comum, e elas nasceram com a internet, com a publicação eletrônica principalmente, e com o uso dos e-mails. Então, há estes aspectos, portanto, este termo revista predatória foi cunhada pelo Jeffrey Beer, um americano, em 2010. Tem vindo a ser usado de lá para cá. Há várias bases de dados hoje em dia que podem ser utilizadas para verificar se aquela revista é ou não predatória. Então, é este cuidado que temos que ter. O colega Fernando tinha perguntado a questão da indexação, que tem que ver com isso. Ou seja, se você publica nessas revistas predatórias, como eu disse aqui, elas inventam métricas. As métricas são aquelas que nós usamos hoje em dia para dizer que epá, essa revista tem qualidade, aquela não tem qualidade. Mas as métricas que estão lá nas revistas predatórias são falsas. Quando vai para aquela base de dados, não vai encontrar aquela revista, tá? Porque ela não tem como ser indexada se ela usa práticas antiéticas, ok? Na sessão passada nós estivemos a demonstrar aqui as copas, né? E o Web of Science, que não chegamos a entrar, mas demonstramos as copas. Então, as copas é uma das bases de dados mais importantes do mundo hoje, nas áreas, na publicação em acesso aberto, nós temos a DOAJ, nós chegamos a entrar dessa vez, não tivemos tempo, mas temos DOAJ, que é o diretor de revistas de acesso aberto a nível mundial. Depois temos o AJOL, que é aqui da África, diretor de revistas de acesso aberto de África. Então, se a revista é predatória, em princípio, estas bases de dados que eu mencionei agora não vão aceitar que ela seja indexada lá naquelas bases de dados. Logo, se você publicou numa dessas revistas, ainda que você tenha publicado num momento em que não se tinha certeza de que ela é produtora ou não, quando se descobre, portanto, quando as bases de dados descobrem de que ela usa práticas antiéticas, o que fazem é exatamente a remoção. ah, como- Portanto, essa remoção, portanto, vão remover aquela revista da base de dados, ok? Então, quando remove aquela revista, não removem também você enquanto autor. E de qualquer forma, você já está na lista negra. E se você está na lista negra, então, por exemplo, você vai ter algum problema na sua avaliação de desempenho na sua instituição, vai ter problemas quando for pedir financiamento. As agências, na sessão passada também estamos aqui a ver aquelas agências que fazem financiamentos, né? Que são normalmente internacionais. A primeira coisa que querem saber é onde que você publica, e elas vão te pedir sempre a listagem das publicações dos últimos 5 anos e dizer em que base de dados está indexado. Então, se não está indexado, é muito difícil você conseguir financiamento naquelas bases de dados, naqueles grandes, aliás, desculpa, ok? Então, é tudo isto. Então, é importante nós sabermos identificar estas revistas predatórias e evitarmos publicar nelas, não só evitar publicar nelas, mas evitar citar textos que tenham sido publicados nelas. Então, é o duplo cuidado. Primeiro, se eu estou a elaborar o meu trabalho, devo ter certeza de que o que eu estou a ler não é um trabalho ou não é um artigo que tenha sido publicado em uma revista predatória. Começa tudo aí. E no final, quando eu terminar o meu artigo que estou a elaborar para publicar, quando for publicar, também tenho que ter certeza de que não estou a publicar em uma revista predatória. Portanto, quando tu citas trabalhos publicados em revistas predatórias, o seu trabalho que estás a elaborar fica sem nenhum valor, porque esses, como dissemos que está aqui, são trabalhos que
não são indexados, não são arquivados e podem, inclusive, trazer danos na sua imagem, na imagem da instituição. Então, tenham este cuidado. Não sei se podemos avançar, como dizia, isso já comentei bastante, portanto, as revistas predatórias, elas usam de práticas antiéticas, publicação excessiva feita pelos membros do corpo editorial, portanto, quando você é um editor de uma revista, em princípio, não deve publicar na sua revista, deve procurar publicar em outras revistas, porque você está sendo, ah, quer dizer, você é o dono da revista e depois você avalia o seu próprio trabalho para depois publicar. Não faz muito sentido, né? Então, se notar de que uma revista publicou vários artigos de autores que também são parte do corpo editorial daquela mesma revista, então desconfie da mesma, desconfie. Ok? Nem sempre, mas é melhor desconfiar. As revistas dificilmente publicam artigos do mesmo autor no mesmo número, ou seja, vai sair um número agora em junho com 15 artigos. Dos 15 artigos, 5 pertencem ao mesmo autor. Há alguma coisa não muito bem explicada aí. Normalmente, as revistas vão publicar um, até no máximo dois artigos do mesmo autor no mesmo número, mas mesmo dois é quase raro acontecer. Acontece, mas é raro acontecer. Então, quando notamos isto, também devemos desconfiar. O uso de práticas agressivas e enganosas de capturar autores, o que já falava lá no spamming, mandam convites, insistem em fazer facilitações para publicar, essas coisas todas. Não há transparência na escolha dos membros do. Portanto, as revistas com prestígio devem sempre colocar os nomes do corpo editorial, a sua afiliação, o e-mail e tudo, todos os contactos ali. E devem, antes de colocar ali, contactar as pessoas. Há revistas que colocam o nome de pessoas que nem não tem nenhum vínculo com. Então, essas práticas também são práticas próprias de revistas predatórias. Ok, então era isto em torno a revistas predatórias. Não sei se querem fazer algum comentário, alguma observação, por favor. Penso que não. Então, agora, como é que eu evito publicar lá? Como é que eu consigo escrever? Então, há várias formas de evitar isto. A primeira é aquela que eu dizia lá no início, quando eu fiz a minha primeira publicação, eu tive o apoio da minha supervisora, que no mestrado foi a mesma no doutoramento. Então, a minha primeira publicação eu fiz com ela, eu como autor principal, ela como coautor. Então, eu ainda tinha mestrado nessa altura, então foi fácil e publicamos juntos. Publicamos dois artigos até da minha dissertação de mestrado naqueles anos. Logo a seguir, depois, no doutoramento, mesmo já com o título de doutor, eu continuei a publicar com ela. Então, ela foi me direcionando às revistas que são consideradas de prestígio na área que nós escrevemos. A outra forma é consultar as bases de dados online, aquelas que nós já conhecemos. Portanto, as revistas que estão naquelas bases que nós conhecemos, em princípio, eu estou a falar daquelas bases especializadas que nós estamos a analisar aqui, eles, Science Direct, Wired, Current Difference, Sage, Springer, por aí. Essas editoras, nós sabemos que são editoras sérias, então, é por isso que eu dizia, algumas revistas vão cobrar valores até muito altos, mas não significa que são predatórias, ok? Então, aquelas editoras têm revistas que cobram APCs e não cobram pouco, mas porque nós conhecemos toda a máquina que está por detrás dessa publicação, aí podemos ficar tranquilos de que, pronto, ali, em princípio, não se trata de revistas predatórias, podemos publicar nele. Então, uma forma é consultar os seus colegas, seus tutores, seus professores, docentes, tudo mais. A outra é verificar as bases de dados e ver quais são as revistas mais utilizadas para publicar naquela área e tentar publicar lá.
É claro que não vale a pena tentar publicar nas mais prestigiadas, porque não vai conseguir também. Tem escalas, né? Então vamos procurar a escala mediana ali, e tentamos submeter os nossos primeiros artigos lá. Depois disso, com certeza, o prestígio vai há de vir e vai crescendo e poderá almejar publicar em revistas do núcleo central da sua área. Ah, não vou correr todos os slides que estão aqui hoje, para não vos cansar muito. Eu queria ir direto para algumas ferramentas que permitem isso, mas vocês poderão verificar esses conteúdos que estão aqui. Estão partilhados lá na plataforma Aulas. Mas alguns aspectos que são importantes para publicar, primeiro temos que saber que tipo de manuscritos são aceitos numa revista. Portanto, existem revistas que só publicam artigos de revisão. Existem revistas que só publicam artigos originais. Então, o que é que você está a escrever? É um artigo original, aquele que vai basear em dados que você coletou, depois organizou, fez as suas análises e chegou, então, às suas inferências e conclusões. Isso a gente chama de artigo original. Artigo de revisão é quando você lê vários artigos para falar dos tais de conhecimento numa determinada área. Portanto, é uma revisão de vários artigos e depois faz aí uma compilação e publica. Então, tem que ter essa noção. É isso que eu estou a fazer. Então, aquela revista aceita. Se não aceita, não vale a pena tentar publicar lá porque você vai perder tempo. Vai submeter, depois vai ser devolvido. Outra coisa, quer publicar em acesso aberto? Hoje em dia é o foco. Portanto, muitos financiadores já exigem a partir de que todo o trabalho científico produzido com base no financiamento A ou B deve ser publicado em revista de acesso aberto. Se isso for exigência do financiador, então nem tente publicar uma revista de acesso restrito ou que cobre APCs. Em tempos, os financiadores até pagavam essas taxas, previam uma rúbrica lá no financiamento para pagar o APC e publicar. Hoje em dia, muitos financiadores estão a cortar essa rúbrica de pagar o APC. O FCT de Portugal, sei que já cortou, já não paga mais. Melinda Gates, portanto, a Bill Gates e Melinda Gates também já cortou, não paga mais. Há tantas outras agências de financiamento que estão a cortar o fundo que destinava a pagar uma editora para você publicar. Então, se você quer publicar, se você ganhou o nosso investimento para um certo projeto, no final vai escolher revistas de acesso aberto, que já existem no mundo, são tantas, e com o mesmo prestígio. Então, são alguns aspectos que é preciso sempre ter em conta quando nós vamos escolher uma revista para publicar, ok? Aqui são alguns sites que já mencionei. Se você quer ter certeza de que a revista que você vai publicar não é predatória. Se de antemão já sabe que você deve publicar em uma revista de acesso aberto, então deve usar este mecanismo para selecionar uma revista da sua área, porque este link do diretório de revistas científicas de acesso aberto é mundial. Todas as revistas publicadas mundialmente em acesso aberto que seguem o processo editorial de forma rigorosa estão indexadas aqui, ok? Se não está, se a sua revista é de acesso aberto e não está indexada aqui, é porque ela tem alguma lacuna nos processos editoriais. Não disse que ela é predatória. Eu disse que tem alguma lacuna no processo editorial, ok? Há diferença entre ter lacuna e por isso não estar indexada aqui e ser predatória. Vou dar um exemplo claro. A revista da UEM, alguns já conhecem, ela não está neste mecanismo, mas nós já estamos a tentar até fazer a sua indexação lá. Por que que não está lá? Porque ela não cumpre certos requisitos para indexação aqui. E quais esses requisitos? Um dos primeiros requisitos é a regularidade com que publica. Se a revista disse que publica 2 números por ano e não consegue publicar 2 números por ano de forma seguida, todos os anos desde que foi lançado, então ela é irregular. Sendo irregular, não consegue estar indexada. É dos mais básicos e existem tantos outros requisitos que são colocados. Então, a revista da UEM
não têm estado a conseguir regularidade na publicação. Se vocês entrar lá na revista, vão perceber de que há números que publicaram apenas em 2012 e nunca mais se publicou mais nada até hoje. Passam mais de 10 anos. Não faz, não vai conseguir indexar. Então, não é predatório, mas ela não está a cumprir os requisitos editoriais para ser indexada. Então, acontece isso também. Ok? Então, essas copas, já que já vimos, aqui sabemos que quase tudo que está lá, mas cuidado, há revistas que nascem a cumprir todos os requisitos, ou pelo menos camuflam, e por via disso são indexados. Depois, mais tarde, descobre-se que aquela revista tem práticas antiéticas e ela é denunciada e ela pode ser retirada, portanto, quando se diz remover do índice. Então, aqui são algumas plataformas que vocês podem usar para investigar e poderem escolher a revista, mas eu vou usar como exemplo essas duas aqui, ok? São bem mais práticas. Portanto, essa da Elsevier, que é Journal Finder, e essa da Wired também é Journal Finder. Como é que funciona? Se eu clico aqui, portanto, há de abrir ali o link, portanto, eu já escrevi a proposta do meu artigo que quero submeter numa revista que é da editora Elsevier, por exemplo, ok? Existem vários. Como são muitas revistas que a editora tem, como é que eu vou escolher? Eu posso usar o abstract e coloco aqui, ou as palavras-chave. Nesse caso, eu gosto de usar o abstract, por exemplo. Eu vou buscar um exemplo que eu tenho aqui de um artigo qualquer. ah, para o exemplo do hoje. Então, eu vou buscar, acho que tem um artigo aqui, ok? Eu vou buscar um resumo desse artigo. Melhor pegar este que está na língua inglesa. Ok? Copio e colo aqui. Portanto, é o meu artigo que eu quero publicar. Ok? Já escrevi, agora eu quero encontrar uma revista para publicar. Então, coloco o resumo aqui e mando procurar. Então, ele vai fazer uma vasculha na base de dados da Elsevier e encontrou pelo menos 40 revistas que, no seu escopo, dizem que publicam algo semelhante àquilo que eu escrevi ali no meu resumo. Ok? Então, aqui, vejam que aqui são as propostas que aparecem. Este conteúdo do artigo, ele é um conteúdo transversal, portanto, é sobre ciência aberta. Então, qualquer revista, em princípio, pode publicar aquela. Por isso que aparecem muitas revistas aqui também. E vejam que aqui já me traz a revista, me mostra a revista, o título da revista, depois algumas métricas, ok? Essa é uma revista boa, portanto, ela tem um fator de impacto 4,7. Não é tão bom, mas já está com um fator muito bom ali. Há um set score também, de 13. Aqui há a indicação do quanto tempo você vai levar a esperar a primeira reação. Não é resposta, é reação apenas à sua submissão, de 5 dias no mínimo. Que depois de 10 dias podem aceitar que a sua proposta entre no processo de avaliação. Não diz aqui, essa aceitação aqui não é para publicar, é para entrar no processo de avaliação. E este processo já pode levar o seu tempo, que pode ser de 6 ou 12 meses ou um pouquinho mais. E mais, essa é uma revista que cobra APCs. Ela é em open access, mas ela cobra para publicar. Então, é aquilo que eu estava a dizer antes. Nem sempre que cobra é predatório. Esta é uma revista que pertence a Elsevier. Este aqui é um modelo de negócio que as empresas de publicação estão a encontrar agora para sobreviver. Ok? Não expliquei muito porque que surgiram as revistas eletrônicas, mas também não faz parte desse escopo deste modo. Então, ela cobra esse valor para você poder publicar em acesso aberto, ok? E aqui tem várias revistas, portanto, várias propostas. Então, é dessa maneira como podemos analisar as diferentes revistas que se enquadram na temática que nós escrevemos. Então, aqui eu vou verificar até encontrar aquela que eu acho que provavelmente vai me aceitar. Uma coisa interessante que eu queria falar para vocês aqui é isto aqui. Vejam que este aqui, se você está com alguma pressa para publicar,
e quer realmente publicar, esta aqui é uma das. Se o seu estudo realmente se enquadra nessa revista, esta é uma das revistas que você tem que pensar duas vezes antes de submeter nela. Por quê? Alguém pode comentar, olhando para a métrica que está aqui. As métricas estão aqui. Hum, uhum. Por favor, Castro. Eu estou a ver aqui 62 dias para darem a resposta se aceitam ou não. Ah, ok. 66 dias. Sim, sim. É uma das coisas. Se está com pressa, então já deve contar de que no mínimo vai ficar à espera aquele período ali. São 2 meses, um pouquinho mais. Para além disso, a última métrica que está ali, ela yeah, é restritiva. Ou seja, s- das submissões que entram lá, 12% são aceitas. O que significa de que 88% são rejeitados. Você tem que ter muita certeza de que o seu trabalho está muito bom. Vai estar nos 12%. Não sei se me perceberam. Sim, sim, professor. Yeah. Então, essas são daquelas revistas que são da elite mesmo. A elite sempre é assim mesmo. Vai marginalizar todo mundo. Ainda que o seu estudo seja muito bom. Ando começar a olhar, mas quem é o Fernando? De que universidade é? Já publicou aonde? Que quer publicar aqui? Ok? Ainda que seu estudo seja muito bom, se você não é tradicionalmente um autor que publique tanto, esse é um fator de exclusão. É por isso que, infelizmente, a África sempre vai estar aqui nesta cauda da publicação, porque sofremos isto quando nós tentamos publicar lá nas revistas centrais, ok? É daí que nós temos que começar a pensar nas nossas revistas aqui, porque muitas das vezes até os nossos conteúdos que nós vamos publicar lá nem interessam aqueles de lá, interessam os daqui. Então, quando eu vou publicar numa revista europeia, primeira coisa, eu vou escrever em inglês. Depois publico numa revista europeia. Se é uma revista europeia, ela está inacessível aqui no meu contexto, pelo valor que tem que pagar. E depois, a língua. Então, muitas das vezes nós temos que começar por olhar o nosso contexto. Existem revistas que, no nosso nível, são bons, pelo menos seguem todo o processo editorial. Sim, e vamos para lá. Ok, quando nós já formos expoentes também, podemos começar a pensar nessas revistas das elites, mas sempre pensem duas vezes entre você estar na elite, a, pe- eu vou usar um termo que é colocar o conhecimento que poderia ser muito útil aqui num lugar onde ninguém há de encontrar. Porque os europeus não vão ler muitas das vezes o seu trabalho lá, publicado lá. Mas pronto, você engrossou a lista daqueles que publicam lá. Então, essas métricas também nos dizem algumas coisas dessa natureza. Então, é importante entender o que é que dizem as métricas antes de escolher mesmo. Ok? Algumas revistas colocam, olha esta aqui, 7%. Somente 7% é que é aceito. Então, aqui é muito mais restritivo, ok? É um núcleo muito pequeno. E se é um núcleo muito pequeno, então gira entre eles ali. Normalmente é assim que funciona, ok? Então, se você quer publicar aqui, a primeira coisa que eu te recomendo é encontre um colaborador de elite que publica aqui e ele que seja o seu gigante, e você apoia nos ombros dele e pode publicar lá. Mas depois, a segunda coisa que eu vou te dizer é, pense, será que é ali mesmo que você tem que publicar? Não é no seu, o seu estudo, a quem interessa? Interessa ao público estrangeiro ou ao público nacional? Até ao público nacional, ele é o público da cidade ou lá do interior. Então, a maneira como nós escrevemos e publicamos, onde publicamos, também vai afetar os autores. Lembra-se do slide que eu usava aqui? Eu vou voltar para um ponto lá no início. Este aqui.
Quando faz uma escolha certa, você aumenta o número de leitores. Ou seja, se eu estou com um assunto que interessa aqui ao povo de Chibabava e vou publicar lá numa revista de Londres, tenho certeza mesmo que alguém de Chibabava vai ler esse artigo lá de Londres, de uma revista de Londres. É apenas um exemplo. Então, são esses cuidados que nós temos que ter. E como eu disse, eu não queria vos aborrecer muito com esses conteúdos, mas sempre lembre-se disso quando chegar a vez de publicar. Então, alguns slides eu vou passar aqui rapidamente. Eu disse que ia mostrar as duas ferramentas, são semelhantes. Esta aqui é da Wire, funciona do mesmo jeito. Então, se eu copiar aquele conteúdo, por exemplo, e colar aqui, que é o mesmo. Este aqui me pede o título também. Mas acho que consegue fazer sem colocar o título. Não, não, não. Tem que trazer o título. É obrigatório que esteja aqui o título. Então vou buscar aí o título. Então aí ele vai. Então aqui já estou a buscar numa outra editora, ok? Então são ferramentas de editoras diferentes. Há algumas que são de editoras, de várias editoras. Mas nesse caso, de qualquer forma, vejam que esse aqui até me dá uma indicação aqui de relevância dessa revista em relação ao meu artigo. E ela também, a publicação é acesso aberto, é opcional, significa que eu vou ter que pagar. Ele só que ela nem diz quanto é que eu pago aqui. Ok? Tem aquelas que são nativas Open Access, sem exigir taxas, já que são opcionais, porque você tem que pagar para poder publicar lá. Então, são as ferramentas que, se nós não temos ideia de onde publicar, na imensidão de fontes que existem, podemos nos apoiar a elas para fazer essas escolhas. Ah, Outra ferramenta, não vou passar por essa parte aqui. Outra ferramenta importante que nós gostamos sempre de mostrar é esta aqui, a Journal Checker Tool. Portanto, é uma ferramenta de verificação, principalmente para aqueles aspectos que têm que ver com revistas predatórias. Mas esta aqui está associada à coisa, ao plano S. Como também nós explicamos, o plano S fica difícil de entender. Mas ok, o plano S é um movimento, está associado ao movimento de acesso aberto aqui na Europa. Também está a ser usado aqui em África também, algumas universidades que têm dinheiro para isso. Então, porque por muito tempo nós pagávamos as assinaturas das revistas que nós mesmos financiamos e publicamos nas editoras comerciais. Então, significa que o financiamento público ele é que origina maior número de conhecimento científico publicado nas revistas científicas das editoras comerciais. E depois, para nós acedermos a esses conteúdos que estão nas revistas de editoras comerciais, temos que pagar. Ou seja, nós pagamos para produzir o conhecimento e depois entregamos a alguém que vai colocar uma caixa, vai empacotar apenas, você vê? Veja, e depois nos cobra para nós acedermos. Então, aqui a ideia é que agora vamos fazer acordos com as editoras de tal forma que se eu pago a subscrição, então, em princípio, devo aceitar que as minhas publicações dos meus autores sejam publicadas lá, sem pagar novas taxas e deve colocar em acesso aberto. Ou seja, o investimento que eu faço em subscrever a assinatura para aceder aos seus conteúdos deve ser revertido em novas publicações em acesso aberto. Então, são esses acordos do plano S aqui. Então, sempre que você recebe um financiamento da União Europeia que diz que você tem que usar os acordos transformativos do plano S, você tem que fazer essa verificação nessa ferramenta. Então, vai colocar ali o nome da revista que você quer publicar, o nome do financiador, e se existir também o nome da instituição e procurar. Então, se não aparecer aqui, é porque essa revista não está dentro da política de publicação aceite pelo financiador. E a outra ferramenta importante eu vou pular esta aqui. Esta ferramenta, então, se eu não sou, não tenho muita experiência para analisar uma revista, e ver se ela é ou não predatória, ok? Posso me auxiliar por aqui.
Portanto, esta ferramenta aqui no Journals, portanto, think, check and submit. Ou seja, pense primeiro, verifica e depois submete. Ou seja, quando você vai publicar o seu artigo em alguma revista, antes de submeter, pense naqueles aspectos que eu acabei de falar lá, mas estão aqui, depois vamos onde ver. Depois, pense quem é a sua audiência, o que é que tipo de estudo você quer publicar, vale a pena, aqueles tempos todos de espera, vale a pena pagar a PCs ou não, e depois faz o check nas revistas. Então, clicando aqui, ela vai fornecer aqui uma ferramenta que está em várias línguas. Você pode escolher a língua que quiser. Vamos escolher português aqui. E então, esse formulário que está aqui há de aparecer na língua portuguesa. Ok? Então, comecemos por pensar aqui. Ok? Isso já falamos de tudo sobre o pensar, a questão de revistas. Agora, vamos verificar. Para termos certeza de que estamos a publicar em uma revista que interessa a mim e a minha comunidade, devo responder essas perguntas que estão aqui, maior número de vezes com sim. Ok? Se eu tiver 50% é porque eu estou numa revista que realmente não, eu tenho que duvidar de publicar nela. Tem que estar por aí 80%, 70%, ok? De respostas sim. Ou seja, cada certo aqui significa que é sim, caminho correto. A primeira pergunta que se faz é: você já leu algum artigo nesta revista? Ou seja, eu fiz um trabalho de pesquisa por 2, 3 anos. Agora estou a escrever um artigo, vou submeter. E eu vou submeter numa revista que nunca li nada publicado lá. Epá, é a primeira dúvida que você tem que ter. Mas de onde é que surgiu essa revista que eu quero submeter nela? Mas nunca li nada só que tenha sido publicado lá. Então, se é não, você não vai marcar. Se é sim, você vai marcar. Se é sim, então já está no bom caminho. Se é não, se nunca leu, vai deixar em branco. Então, a quantidade de vezes que você vai clicar nesse quadradinho aqui, vai, então, lhe dar o direcionamento, se vale a pena ou não publicar naquela revista. Você está com a revista na mão, ok? Ou na internet está aberta, e se faz a pergunta: já li algum artigo desta revista? Não. Epá, ok? Vamos passar. Pode ser que não tenha me interessado em nenhum artigo, mas vale a pena. Agora, a segunda pergunta: é fácil encontrar os artigos mais recentes dessa revista? Ou seja, você está com a revista ali aberta, mas a última coisa que você consegue ver é de 2010. Não consegue encontrar mais nenhum artigo de lá para cá. Então, algum problema também. Então, esse é o check que eu vou verificar. Então, é isso que temos que fazer aqui. Íamos ler tudo que está aqui e verificar se consigo dar uma resposta sim, ok? A esta pergunta. Se eu der resposta não, então, se tiver maior número de não, então esquece. Essa revista não é adequada para você publicar nela. Então, vou deixar a ferramenta, vocês depois poderão apreciar. Então, era isto em termos de conteúdo que eu queria apresentar. Como eu disse, eu não quero vos cansar muito com esses slides que estão aqui, mas eu já comentei muito sobre essas métricas daqui, aqui também. O que eu só queria falar um pouco é sobre essas que estão aqui, de uma maneira muito rápida. Portanto, existem várias métricas no mundo. As métricas mais usadas para avaliar, portanto, as revistas, as fontes que nós usamos para publicar ou para ler, são estas. Portanto, a contagem de citações, que é aquela que depois vai determinar o fator de impacto. Ok? O fator de impacto é o que nós vimos aqui. Onde foi aqui? Portanto, aqui não tem. Mas este é o fator de impacto. O fator de impacto é calculado com base nos dados de quantidade de artigos publicados nessa revista nos últimos 2 anos. Portanto, primeiro, vamos colocar a quantidade de citações que foram recebidas por
artigos publicados nos últimos 2 anos dessa revista, ou seja, o numerador vão ser as citações, ok? Quantas citações receberam os artigos que foram publicados nos 2 últimos anos nesta revista. É que vai dar este número que está aqui. Ok? Esse é o fator de impacto. Então, vamos supor de que este artigo publica cerca de 50 artigos por ano. Então, seriam 100 artigos por ano. Será o denominador da fração. E em cima dessa fração é a quantidade de citações que esses artigos receberam nos últimos 2 anos e que vai dar exatamente esse número que está aqui. Então, esse um dos indicadores mais antigos, mas também já está a entrar numa fase de desuso, porque percebe-se que tem muitos aspectos negativos. Nós fazemos esta mensuração e como se fosse a qualidade da revista, como se esta revista tivesse muita qualidade por ter recebido este número. Por quê? Às vezes, um artigo pode receber milhares de citações por ter publicado uma coisa que é horrorosa, ou seja, as citações que está a receber é por causa da crítica negativa daquele estudo. Mas aqui não iremos saber olhando para esse número só. Imagine que um artigo só, somente um artigo aqui, porque publicou uma coisa que a comunidade caiu em cima, passa a expressão, criticando o lado negativo. Ele recebeu muitas citações. Essas citações não estão a ser dadas aquele artigo por ser um bom artigo, está a ser dado por ser um mau artigo. Logo, não pode ser um indicador de qualidade. Se pensarmos assim, porque haverão situações dessa natureza, que recebemos muitas citações, mas pela crítica negativa do nosso trabalho que nós trouxemos. O caso do clone lá, que foi muito famoso nos anos 2000. Não sei se vocês já acompanharam, não? A primeira experiência de clone foi publicada, depois foi retirada da revista Nature, porque foi tudo mentira. Ok? E recebeu muitas eh, citações naquela época. Então, eram citações para dizer de que não, esse aqui inventaram dados e não existia nada dessas coisas todas, ok? Então, mas pronto, aquela revista naquele tempo todo, ela foi vista como sendo uma revista com uma qualidade muito grande, olhando para o fator de impacto, para um número que nem sempre determina uma qualidade, pode estar a nos desviar. Portanto, esta aqui é uma média ponderada, mas é no mesmo sentido. Mas esta aqui é uma média esperada dentro de uma certa área temática, que nesse caso é de tecnologia e inovação. E essa métrica é das Copas, esta aqui é da Web of Science. Portanto, esta métrica foi ela desenvolvida para tentar diminuir então esses aspectos negativos que o fator de impacto traz. Porque aqui nós trabalhamos numa média ponderada, que vai analisar todas as revistas daquela área e vai trazer ali uma média esperada para cada publicação que lá acontece. Então, é importante ter essa noção das métricas também para nos auxiliar a decidir se vale a pena ou não usarmos uma determinada revista. O fator, o índice H aqui, ele determina que um autor que tenha um índice HX ou alfa, vamos lá, pô, é porque ele tem pelo menos X artigos que receberam X citações. Ok? Então, se eu publiquei 100 artigos, vamos supor, na minha vida toda de autor, não tenho isso tudo, se na minha vida de autor já publiquei 100 e o meu fator H é 9, é porque dessas 100 publicações, pelo menos 9 delas receberam também 9 citações, ok? É o que diz, então, aquele fator ali. Então, é também para tentar sair daquela disputa ou
crítica que tem a métrica de contagem. Então, existem tantas outras, e as últimas que surgiram então, são as altimetrias, que são as que estão aqui, que também já comentamos sobre elas, que são baseadas em menções que os autores vão receber nas redes sociais. A vantagem das menções é que nós podemos também perceber os aspectos de críticas negativas ou positivas sobre aquelas publicações, enquanto que aqueles números lá já não nos dizem isso. Aqui já dizem, quando você é mencionado sei lá, num Facebook ou no Twitter ou qualquer outra, muitas das vezes cita-se lá, não, eu li este artigo, é muito bom, recomendo. Então, essa menção vem com um número, mas com uma informação de qualificação de por que aquele indivíduo está a analisar aquele documento. Então, são as métricas que hoje em dia são mais utilizadas para avaliar a qualidade das publicações. E a outra vantagem é que elas avaliam o artigo, não a revista. Estas aqui avaliam as revistas. Então, o que significa de que, por exemplo, eu posso ter publicado numa revista que tem um fator de impacto, vamos lá para aquele exemplo, eu posso ter publicado um artigo nessa revista aqui, ok? Que tem um fator de impacto 11. Não significa de que o meu artigo foi citado. Não significa isso. Significa de que alguma amostra, conjunto de documentos publicados aqui, receberam citações que eu estou na carona, literalmente estou na boleia desses autores. Então, e há autores aqui, mesmo aqui na UEM, que se dizem, eu sou um bom investigador e já publiquei na Nature. A Nature sim, todos nós sabemos que a Nature é uma das revistas mais prestigiadas da área das ciências exatas, biológica, matemática, química, física, por aí. Mas não significa de que todos os autores que publicaram lá são citados lá. Então, eles vão receber este valor simbólico baseado em ganhos que estão a vir porque outros autores realmente merecem aquele posicionamento. Ok? Então, as métricas alternativas, elas avaliam o artigo e não necessariamente a, a, a revista. Então, é por isso que há esta inclinação hoje em dia de aceitar com alguma facilidade as métricas alternativas, não as métricas que avaliam as revistas. Penso que, chegados neste ponto, a próxima, o próximo tópico seria sobre o antiplágio. Mas antes disso, iria parar para podermos, se puder, se quiserem fazer algum comentário, alguma observação à volta dos aspectos que nós falamos até agora. Tá, por favor. Ok, me parece que não. Então, o que eu queria também mostrar é que, pronto, já comentamos no início, quando falamos ali da inteligência artificial, que existem várias ferramentas de verificação de similaridade. Eu gosto de usar o termo de similaridade e não antiplágio, porque na verdade nós verificamos a similaridade que depois pode nos conduzir a uma observação de que houve ou não um plágio. Existem várias ferramentas e aqui há uma lista delas. E aqui neste link aqui eu coloquei então o link porque ela nos leva então por que que me trouxe aqui? Acho que eu coloquei o link errado então. Acho que eu vou colocar a minha senha novamente. Será que deveria ter me levado para outro lugar? Acho que eu acabei. Sim, Mas é isso. É certo. Ok, sim, deve me levar para aqui.
Então, este é o link onde tem os materiais sobre como é que nós lidamos com o plágio na OEM. Temos um regulamento já aprovado. Eu fui o coordenador da comissão que elaborou esse regulamento. Finalmente conseguimos colocar ele a funcionar. Começamos este ano, então, a dar treinamentos. E nós estamos a usar o software Turnitin, então, para a verificação de plágio na OEM. Ok? E pronto, é apenas do uso da OEM. Infelizmente, não é extensivo para membros que não sejam da OEM. Mas se forem estudantes, então podem usar os nossos serviços aqui. Existem serviços em vários locais. Um dos serviços é aqui mesmo na Biblioteca Central. Então podem, depois, há algum material aqui que podem usar. Mas para além desse material, eu coloquei aqui uma lista. Portanto, esse é um documento elaborado por colegas lá do Brasil, que tem uma lista de vários softwares que permitem, né, fazer uma verificação na internet, não de muito conteúdo, mas se não tem licença, pode fazer aqui em partes e vai conseguir fazer então a verificação de plágio. E com essas palavras, então eu diria que aquilo que nós tínhamos proposto para trazer cá, já tentamos passar. Eu sei de que as nossas sessões acabaram sendo um pouco curtas e por via disso nem conseguimos fazer práticas como deve ser, mas acredito que os colegas poderão o fazer de forma individual e autônoma e estarei sempre disponível, então, quando precisarem, nós vamos auxiliar. E eu ia deixar essa parte, então, para podermos comentar o conteúdo de hoje, mas também para podermos avaliar todo o conteúdo do módulo, o que é que acharam, se foi de acordo com as expectativas, o que é que podemos melhorar. Eu sei que há muitas coisas por melhorar, há muitas dúvidas que ainda existem, ou dificuldades, principalmente com a ferramenta Mendeley. Como eu disse, vou deixar o meu e-mail e que quem quiser então uma assistência mais, digamos, específica, pode então me contactar e se puder passar para o EM. Eu sou um indivíduo que corro muito, mas às vezes estou aqui, é possível recebê-los. Sim, obrigado então. Eu gostava de ouvir os vossos comentários à volta do que eu aqui coloquei. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, tudo. Obrigado. Ótimo, professor. Boa noite, igualmente, aos colegas. Para mim foi um privilégio, uma hora. Aprendi bastante e de certeza hei de voltar a contactar o professor porque várias coisas ficaram ainda por aprofundar e vou entrar em contato porque terei dúvidas, de certeza. E Ok, obrigado pelo tempo e pela disponibilidade que o professor demonstrou no âmbito dessas sequências todas que nós tivemos. ok. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Já abri a lista, podem fazer o preenchimento e também coloquei lá o link no chat. Sim, boa noite, professores. Boa noite. Aqui é o Sérgio.